Bom dia novamente a todos. Vamos lá. Pessoal, pegando a apostila de novembro, vamos iniciar hoje a apostila de novembro, ok? Então, temos Ian, Isabelle e Raquel. Olha só, já coloquei no grupo de vocês a correção, né? O gabarito das apostilas corrigidas, né? Tanto de setembro como de outubro. Então, já vinha falado anteriormente para os alunos, Raquel, que é para que vocês estudem, né, com muita atenção a apostila de setembro, que fala sobre o texto normativo, né? E a apostila de outubro, que vai falar sobre o anúncio publicitário. Ainda mais o anúncio publicitário. A avaliação diagnóstica vai estar fazendo referência a esse gênero, tá bom? Então, vocês estudem lá as características, né? O que é preciso ter nesse tipo de gênero, né? A questão do convencimento, da persuasão, né? O sentido de convencer, no caso, o leitor, o consumidor, né? Temos dois tipos de anúncio publicitário, tem aquele da questão da venda, de vender o produto, e tem aquele da conscientização de alguma causa, né? Como, por exemplo, da causa da vacinação, alerta para algum tipo de doença, né? Essa conscientização que é importante tomar, né? Usar o remédio, fazer a prevenção. Esse tipo de anúncio é de conscientização. E temos o anúncio publicitário, que é a questão da venda, vender o produto. Isso que é importante vocês identificarem, né? Essas características. Lembrando da linguagem verbal, né? Que é o texto escrito, e a linguagem não verbal, que é a imagem, a ilustração, o gestual, tá? Essas são as características que vocês devem identificar nesse tipo de texto, ok? Todos vocês estão aí com a apostila de novembro? Sim? Então, vamos lá. Olha só, como já estamos na reta final, né? Temos ainda, no caso, 2 a 3 semanas de aula, dá tempo suficiente para terminarmos a apostila de novembro, tá ok? Atrasou, né? Por questão de feriado, essa questão da mudança de online presencial, né? Mas não vai atrasar o nosso conteúdo, tá bom? Na segunda-feira, vocês estarão essa semana que vem presencialmente. Aí falaremos mais um pouquinho, tá bom? Sobre essa reta final, esse último conteúdo abordado, tá bom? Então, alguém já fez a leitura desse gênero textual? Deixa eu só compartilhar aqui. Vamos lá. Bom, o nosso último conteúdo, né, da apostila de novembro, vai falar sobre o gênero notícia, tá? O que ele representa, quais são as suas características, né? Como acontece. E vamos falar um pouquinho sobre o podcast, né? Na verdade, que é a produção de notícias para rádio, TV, né? Na verdade, são notícias vinculadas com áudio, né? E ligadas também a jornais, a televisão, a rádios, né? Hoje em dia também tem muita questão dos blogs, né, das entrevistas, do podcast, esse meio, né, esse gênero textual novo, não tão novo, né, mas agora considerado como gênero textual, tá? E isso tudo vem ligado o quê? A notícia, né? Aquela informação que acontece no momento atual. Diferente de reportagem, que é um texto mais elaborado, mais pesquisado, a notícia não. A notícia é aquela informação imediata que está acontecendo naquele determinado momento. E apresenta também entrevistas, né? Situações para que o telespectador, né? O leitor, o ouvinte,
veja que aquela informação é verídica, realmente aconteceu. Por isso que geralmente traz um entrevistado, tá? Então, seguiremos aqui. Vamos lá. Gênero textual notícia. Todos vocês estão com a apostila? Ou então acompanhando o compartilhamento? Posso começar? Isabelle, Raquel, Ian. Tá, então vamos lá. Bom, a notícia é um dos principais tipos de textos jornalísticos existentes e tem como intenção informar acerca de determinada ocorrência. É aquilo que eu falei, tá? Anteriormente. É uma informação daquela notícia atual, tá? Vai falar sobre algo, mas de uma maneira objetiva, clara, né? Não vai ser extensa na informação. Ela só vai dar a informação, tá? E se precisar checar, né, com mais detalhes, vai virar uma reportagem. Então, a notícia é uma informação objetiva e bem rápida daquele determinado momento. Bom, trata-se de um texto bastante recorrente nos meios de comunicação em geral, seja na televisão, em sites, pela internet ou impresso em jornais e revistas. Devido ao seu caráter informativo e por levar informações rápidas e claras ao leitor. Então, como eu falei anteriormente, é uma informação daquele determinado momento. Por isso que ela tem que ser bem clara e bem objetiva, tá? Esse tipo de texto caracteriza por apresentar uma linguagem simples, clara, objetiva e precisa, pautando-se no relato de fatos que interessam ao público em geral, tá? A estrutura da notícia. Então, vamos conhecer um pouquinho qual é a estrutura da notícia. Como é que eu vou identificar e vou saber que esse texto, né, trata-se de um gênero notícia. A estrutura da notícia é denominada pirâmide invertida, pois caracteriza-se por apresentar logo no primeiro parágrafo a principal e mais relevante informação, ou seja, a principal e a mais importante informação, né? Esse primeiro parágrafo é chamado de slide, tá? É uma palavra inglesa. E nele são expostos traços peculiares condizentes ao fato, buscando expor as informações básicas relacionadas às seguintes questões: quem, onde, o que, como, quando e por quê, tá? Essas perguntinhas aí estão relacionadas às questões de como vai aparecer essa notícia, tá? Quem fez, onde aconteceu, o que aconteceu, como aconteceu, quando e por quê. Tendo essas possibilidades dessas perguntinhas, né, elas vão estar ali subentendidas no texto. Você já vai saber que trata-se, né, de um texto jornalístico e é uma notícia, ok? Isso vale, pessoal, para quando vocês forem produzir uma notícia, tá? Essas perguntas aí, elas servem como base para no início, no meio e no fim, como se escreve uma notícia, o que deve conter uma notícia, né? Agora vamos conhecer um pouquinho os elementos que constituem o texto notícia. Toda notícia ela tem que ter, né? Deve conter a manchete ou o título principal, né? Manchete vocês devem conhecer, geralmente vem aquelas letras maiores, destacadas, em negrito, né? Dando ênfase ao que vai ser relatado no texto. Título auxiliar serve como complemento do principal, como acréscimo de algumas informações, a fim de torná-lo ainda mais chamativo ao leitor. Então, o título auxiliar, né, também conhecido como subtítulo, ele vem abaixo da manchete. E ali ele é um pouquinho mais extenso, por quê? Ali ele vai explicar o que está sendo relatado, o que vai ser relatado na notícia. Oi, quem falou aí no chat? Alguém falou? Não, né? Tá. Deixa eu voltar aqui. Bom, o slide, também conhecido como a slide, né? Corresponde ao primeiro parágrafo. E nele são expostas as informações que mais despertam
a atenção do leitor para continuar com a leitura do texto. Busca responder as questões. Então, o slide, pessoal, nada mais é que os primeiros parágrafos, geralmente o primeiro e o segundo parágrafo, onde introduz o que você vai ler na notícia. Aquelas perguntas que eu falei anteriormente, quem, onde, o que, como, quando e porquê, estarão presentes na slide, tá? Porque é ali que você vai saber quem está falando, né? De quem está falando, onde, o que está falando, como está falando, quando e por quê. Isso vai aparecer nos primeiros parágrafos do texto. Bom, e também temos na estrutura da notícia o corpo da notícia. O que seria isso? Trata-se da informação propriamente dita, como a exposição mais detalhada dos acontecimentos mencionados. Após trazer as informações mais importantes no primeiro parágrafo, né, que é a slide, os parágrafos seguintes apresentam os outros acontecimentos, sempre em ordem decrescente de relevância. É igual um texto comum, né, uma narrativa. Você vai falando detalhadamente, né, explicando cada acontecimento. As informações realmente necessárias para o entendimento dos fatos, tais como os personagens, espaço, tempo, né? Lembrando que esses elementos eles aparecem também na narrativa, né? Porque a reportagem trata-se de uma narrativa também, né? A estrutura. É um texto jornalístico? Sim, mas a estrutura, a produção desse texto, né, jornalístico, ele precisa ter esses elementos da narrativa, que é o personagem, onde está acontecendo, né, o lugar, o espaço e o tempo que isso acontece. Quando, né? Quando, onde. Bom, outras informações com destaque, o mais importante, vem logo em seguida, como a causa do acontecimento, o desenrolar dos fatos e as consequências do mesmo. Tais informações já são mencionadas no slide. No entanto, elas são apresentadas novamente com mais detalhe. Ou seja, ela explica, né, inicia, ou melhor, na slide dos primeiros parágrafos, e no decorrer do texto, que é o corpo da notícia, vai sendo mais detalhada, né? Vamos explicando passo a passo o que aconteceu com os personagens, né, o que aconteceu com o lugar, e assim vai. Em notícia, ou melhor, em uma notícia, os eventos são apresentados pelo interesse, na perspectiva de quem conta e pelo que o leitor pode considerar mais importante. Bom, veracidade dos fatos e impessoalidade. Por que isso é importante? A notícia, quando você, né, o jornalista produz a notícia, ele tem que se basear que os fatos são reais, não é mesmo? Ele não pode criar, inventar fatos. Não, ele tem que saber que aqueles fatos realmente são verídicos, que realmente aconteceram, né? Por isso, a notícia é um relato de uma série de fatos verídicos e não deve ser de maneira alguma apresentar informações incertas ou mentirosas. O texto deve ser o mais impessoal possível. Por que impessoal? O repórter não pode colocar o que ele pensa, o que ele acha, e sim, ele vai colocar como deve ser falado, né? O que aconteceu realmente, sem impressão nenhuma, sem informação nenhuma do pensamento dele. Contando com informações concretas que podem ser comparadas, comprovadas através de entrevista com as testemunhas, fotos ou filmagens. Tais detalhes asseguram ao leitor a veracidade dos fatos. Bom, aí aqui tem o QR Code falando sobre a notícia também, mas no caso a notícia de rádio, tá? Porque a notícia em si, né, ela envolve notícia, telejornais, jornais impressos como revista e jornal mesmo, né? E também a questão do rádio, né? Hoje em dia tem o podcast, que é aquela notícia, né, falada. Então, vocês precisam o quê? Né? Vocês não, no caso, o repórter, né, o entrevistador, ele precisa pesquisar a notícia e realmente comprovar. Como que vai ser comprovado? Ou vai trazer o entrevistado, ou vai trazer o que? Fotos, alguma, né, informação que dê veracidade
aquela notícia apresentada. Tudo bem até aí? Falei muito? Alguma dúvida sobre esse gênero? Não? Eu tô aqui, ó, embalei aqui. Mas esse tipo de gênero, né, a notícia, é um gênero bem tranquilo de identificar, né? Não tem muitas dificuldades. É objetivo, é claro, é só preciso entender realmente a identificá-lo, né, dentro de um texto, dentro de um contexto. Tá bom? Então, voltando aqui. Bom, notícia radiofônica. É aquilo que eu falei, a notícia de rádio, né? Informações sobre o gênero. O gênero notícia pode ser entendido como um texto no qual se divulga um fato ou acontecimento, vinculado principalmente nos jornais, revistas e rádios impressos, eletrônicos ou televisivos, por um gênero massivo de comunicação, atinge a todas as camadas da população, trazendo informações e contribuindo para a formação de opinião. Esses textos são dinâmicos, atuais e periódicos. E como não é qualquer fato que vira notícia, ele deve ser marcado pelo inedicismo, gerar interesse e identificar no leitor. Então, ele tem que criar aí uma perspectiva no leitor, né? Uma curiosidade. Tendo em vista que há diversos públicos que ouvem os jornais, cada linha editorial se adequa ao entender que chamará mais a atenção do seu público-alvo, determinando assim seu vocabulário, extensão de texto, temática e o nível de parcialidade no tratamento das informações. O que é isso? Ou seja, o jornal, né, televisivo vai abordar de uma maneira diferente da notícia de rádio, né, do podcast. São maneiras diferentes, mas todas elas têm o mesmo intuito na hora de informar, né, na hora de falar aquela notícia, só que de maneira diferente, mas o intuito é o mesmo. A notícia precisa ser, né, passada de uma forma clara e objetiva para o ouvinte. A partir da leitura de notícias vinculadas pelos diversos meios de comunicação, é possível promover reflexão e discussão sobre temas da atualidade, que afetam direta ou indiretamente a realidade do aluno, além de explorar o estudo da fala, né, que é a oralidade, paralelamente ao estudo da escrita. De acordo com Marcus, 2001, e Fávero, 2000, Fávero, né, e Baltar, 2012. Entre outros, percebe-se que a escola ainda conta, né? Perdão que eu me perdi. Percebe que a escola ainda centra suas atividades nas modalidades escrita da língua, tornando necessária a proposta didática voltada para a modalidade oral. Sobre a exploração da notícia radiofônica em sala de aula e sua importância, Golin, 2005, apresenta-se por meio de um tipo de linguagem que oferece pistas para que o exercício de uma escuta atenda aos elementos sensoriais, potenciais, que fazem aflorar a fantasia, a imaginação, tornando o ouvinte sujeito daquela transmissão. Ou seja, quando vocês ouvem uma notícia, né, escutam, é diferente quando vocês estão visualizando, vendo, né? Vocês só estão ouvindo. Então, vocês, ao ouvir aquela notícia, vocês ali vão criar uma imaginação, né? Cada um vai ter uma imaginação diferente dentro daquele determinado texto, no caso, a notícia. Tudo bem? Entenderam? Então, na verdade, muitos escritores, né, acham que o quê? É importante só ouvir, porque ali você vai criar, cada ouvinte vai criar a sua cena, né, na sua cabeça ali de uma maneira diferente. Agora, quando você já tem aquela visão, né, da notícia nos telejornais, não, vocês não precisam criar, aquilo dali já vem pronto para você. Então, quando você tem a oportunidade de criar, você tem uma oportunidade a mais, né, da sua autonomia floral.
seguimos aqui. Bom, dentro também, né, da notícia radiofônica, temos o podcast. Quem já ouviu falar em podcast? Ian, Raquel, Isabelle. Já ouviu falar? E o podcast também ele é mais o quê? Ele é um resumo, né? Isso. E olha só, o podcast aparece, como é que fala? Igual aos telejornais? Ele é um conteúdo que auditivo, né? Ele é uma entrevista, é um relato de uma notícia, mas de uma maneira que áudio, né? Aparece com áudio, então você vai ouvir, tá? Aquela notícia, aquela informação apresentada, tá? É uma maneira mais o que? Rápida. Não, tem câmera, tem câmera. É a apresentação mesmo da entrevista. A pessoa aparece, mas geralmente ela tem um áudio. Entendeu, Isabelle? É uma gravação normal, né? De uma notícia, igual passa na televisão. Isso eu sei. Mas eu tô falando que a notícia ali, ela é transmitida e você pode ouvir como áudio. Você às vezes, nem muitas vezes você não vê, né? A entrevista, a notícia em si. Mas você ouve aquela notícia, tem essa possibilidade. É aí que entra a sua imaginação, né? De você criar ali. Você tá com pressa, você não tem como assistir, então você pode ouvir aquele podcast, né? Aquela síntese da entrevista feita, né? No caso da notícia. Então vamos conhecer um pouquinho. Podcast é um arquivo digital de áudio transmitido através da internet, tá? A diferença aí é que ele é vinculado o quê? À internet, né? Às redes sociais. Cujo conteúdo pode ser variado, normalmente com o propósito de transmitir informações. Ou seja, o podcast é uma notícia, tá? Qualquer usuário da internet pode criar um podcast. As publicações dos arquivos podcast são feitas através do podcasting, um sistema que segue um padrão de leads, RSS, ou seja, permite que os internautas possam subscrever determinado post e de seu interesse acompanhar automaticamente todas as recentes atualizações deste. Saiba mais sobre RSS, né, que é o sistema. Como dito, o podcast, né, podem ter diferentes temas, sendo os mais populares. Costumam falar sobre cinema, TV, literatura, ciência, games, religião, humor, esporte, ou seja, determinados temas, né, atuais ou não. Em suma, o podcast é parecido com um programa de rádio, mas a diferença está no fato desta mídia digital ser disponibilizada na internet, podendo assim ser acessada a qualquer momento. Ou seja, você não consegue ver. Tem uma reportagem interessante que vai sair ao vivo determinada hora. Você não conseguir acessar porque você está trabalhando, você está estudando, você tem como voltar ali e escutar o que foi passado, né? Mesmo que não seja ao vivo. Olá, Isabelle, tudo bem? Quase no finalzinho da aula, hein? Estamos aqui já, explicando sobre o gênero notícia, tá? Vamos lá. Aí, paramos. Tá. Então, lá, né, nos podcasts tem uns temas diferentes, né? Cinema, literatura, religião, esporte, dentre outros.
Então, o podcast é parecido com o programa de rádio, mas tem a diferença do fato da mídia digital, né? Está lá que você pode acessar a qualquer momento do dia. Diferentemente dos feeds, né, de texto, os podcasts são feeds de áudio, ou seja, textos para ouvir, tá? É aquilo que eu estava falando, Isabelle. Os textos, né, não estão escritos. Eles são áudios que servem o quê? Para ouvir. Mesmo que você não possa ver, sabemos que uma notícia tem um visual, né? Eles aparecem. Mas ali, o áudio, ele aparece em primeiro lugar, porque tudo é falado, né? Não tem a questão do texto escrito. Existem 3 principais meios de ouvir um podcast: acessando o site onde o arquivo está disponível, fazer um download do podcast para o computador ou smartphone, podendo assim ouvir o seu conteúdo mesmo offline, ou através de instalação de um agregador de podcast, um software que organiza e comunica quando houver atualização dos podcasts que a pessoa acompanha. Então, você ali tipo, se inscreve, né? Faz a inscrição e toda vez que tiver alguma atualização, é igual no YouTube, né? Você recebe essa mensagem que teve um podcast novo, uma notícia nova. A origem do termo podcast teria surgido a partir da junção do iPod, disponível na Apple, e de produção de arquivos da MP3, que é o áudio, né? Antigamente, hoje em dia, vocês sabem o que é o MP3, mas antigamente, né? Na minha época, né? Há 15 anos atrás, assim, o MP3 era muito famoso, né? Para ouvir música, né? Para colocar ali arquivo, tipo pendrive, né? Existia muito na questão mesmo de ouvir música, aquele aparelhinho. Hoje em dia tem, mas não é tão usado como antigamente, né? Hoje em dia temos aí os telefones, né? Que dá a possibilidade de baixar música, né? Não é como antigamente. O MP3 era febre, né? Era uma coisa que era o auge para ouvir música, né? Não sei se todos vocês conhecem o MP3, né? Aquele aparelhinho. Sim? Isso aí. Muito bem. Então, tá. Aí eu parei aqui. Bom, para a palavra em inglês, né, é transmissão de rádio. Então, podcast é isso, é a junção mesmo, né, da onde surgiu, né, o iPod, a questão do MP3, né, e a junção, que quer dizer transmissão de rádio. Os créditos para a criação desse conceito foram atribuídos ao ex-DJ da MTV, Andy Curry, tá? Que é a pessoa que, na verdade, criou, né, esse conceito de podcast. Bom, agora, pessoal, vamos iniciar aqui a nossa atividade. Vocês chegaram a fazer a atividade aí da notícia? Não? Ninguém fez? Porque estava estudando? Ah, tá. E fazer o exercício não é estudar. Olha só, esse exercício, pessoal, ele é bem tranquilo de ser realizado, tá? Tá, para a prova. Não, eu entendo que você estava estudando para a prova, mas é preciso, volto a falar, que vocês também se empenhem a fazer as atividades, né? Para realmente saber mesmo se tem dúvida, né? Mas olha só, eu vou dar alguns minutinhos para que vocês façam aí pelo menos atividade 1, letra A e B, e a número 2, letra A e B. Então, a questão 1 é A e B, letra A e B, e a 2 também, letra A e letra B, tá? Alguns minutinhos aí para que vocês façam e eu possa corrigir, tá bom?
texto é esse, ó. Avalanche na face francesa do Mont Blanc deixa 8 alpinistas desaparecidos. Então, tem esse texto aí. E a questão 1, AB, 2, AB. Façam essa atividade aí. 5 minutinhos para que vocês dêem uma olhada e façam. Aí, iniciamos a correção, tá bom? Isabelle que chegou agora. Isabelle. Ian. Raquel também, mas Raquel não está mais, né? Vamos lá. Vou aguardar vocês realizarem a atividade. Olha só, próxima semana a nossa aula é online, não presencial. Então, finalizaremos a apostila de novembro. Se Deus quiser, vai dar tempo. Então, ó, não deixem de faltar, ainda mais essa reta final, né? Façam também a prova, né? Na verdade, é a avaliação diagnóstica, né? Lembrando sempre que a avaliação, ela não está valendo a nota, mas ela está avaliando o aprendizado de vocês. Então, é de suma importância que vocês deem uma atenção a essa avaliação. Faça com atenção, leia com atenção. Fala! Você fala qual arquivo, Isabelle? O que das atividades corrigidas? Ah, tá. Você está falando agora da atividade de novembro, da apostila de novembro? Ah, tá. Eu só vou ver, Isabelle, porque que acontece? Eu estou pelo notebook. Então, eu preciso baixar no meu e-mail para colocar. Porque eu acho que a apostila de novembro ficou lá atrás. Aí eu vou colocar, mas eu vou ver se eu consigo fazer isso no final. Agora eu não consigo, porque senão eu vou ter que sair aqui da aula que tá gravando, entendeu? Acho que eu não consigo, porque eu tenho que entrar pelo meu e-mail. Aí eu envio, sim. Eu vou disponibilizar ao final da aula. Aí você dê uma olhada. Só que depois da aula de vocês, eu dou aula no 6º ano. Então, eu só consigo fazer isso lá para meio-dia, mais ou menos. Mas eu coloco sim, tá? Inclusive, eu coloco a correção do gabarito depois também. Primeiro eu vou corrigir, fazer a correção das atividades. Aí, ao final, eu coloco o gabarito, tá? Mas dessa apostila de novembro. Eu não vou colocar por parte, não. Eu vou colocar tudo. Acabei de corrigir o gabarito da apostila de novembro, aí eu disponibilizo. Porque a atividade diagnóstica, lembrando a vocês, ainda mais a Isabelle Santana que entrou depois, a apostila que é para dar atenção, para que vocês estudem com mais afinco em produção textual, é setembro e outubro, tá? Essa apostila de novembro, eu acredito que nem deva cair esse gênero notícia, não. Mas dê uma atenção ao gênero anúncio publicitário e o que já estudamos anteriormente, que é o texto normativo. Ok? Olha só. Então, enquanto vocês aí terminam, vamos iniciar a correção por causa do tempo, né? Então, vamos lá. Olha só.
o texto aqui vai falar sobre avalanche na face francesa do Monte Black, que deixa 8 alpinistas desaparecidos. Alguém gostaria de fazer a leitura? Quem está animado aí para fazer a leitura? Ian, Isabelle Santana. Eu vou fazer então rapidamente, tá? Vamos lá. Ao menos 8 alpinistas, 5 austríacos e 3 suíços desapareceram após uma avalanche que aconteceu na noite de sábado para domingo, na face francesa do Monte Black, mais alta montanha dos Alpes. Outras 8 pessoas ficaram feridas em consequência da avalanche, mas foram socorridas e estão fora de perigo. 4 delas já deixaram o hospital. As autoridades locais contabilizaram em 8 o número de desaparecidos, porém a ministra francesa do Interior, Michelle Alliot-Marie, não confirmou a informação. É extremamente difícil saber com exatidão quantas pessoas ficaram presas na avalanche, disse a ministra. As tarefas de resgate foram suspensas ontem à tarde por causa do risco de desprendimento de placas de neve. Cerca de 40 socorristas e 3 helicópteros participaram das buscas. Não há possibilidade de encontrar algum sobrevivente, disse Alliot-Marie, após sobrevoar o local. A avalanche aconteceu no lado norte do Monte Black, a 3.600 metros de altitude. O pico da montanha está a 4.810 metros. Segundo os primeiros registros, um bloco de gelo, ao cair, provocou uma corrente de neve, que se transformou em avalanche, explicou o capitão da notícia militar, Daniel Pueyo. As condições meteorológicas eram excelentes, concluiu. Caso se confirme as mortes dos 8 desaparecidos, passará de 100 o número de vítimas nos Alpes franceses neste verão europeu. Tá? É uma notícia retirada da Folha de São Paulo, no dia 25 de agosto de 2008. Tá? Lembrando que o texto notícia é preciso estar o quê? Declarando onde isso aconteceu, né? No caso aí foi uma reportagem da Folha de São Paulo. Mas a notícia aconteceu lá no monte, né? No Monte Blanc. E onde isso está localizado? Nas montanhas, né? Lá no Monte Blanc. Bom, a notícia é um texto jornalístico que apresenta o registro dos fatos, informando de modo objetivo acontecimentos recentes de interesse geral. Então, foi noticiado aí, né, o desabamento nesse monte francês, os Alpes franceses, e realmente foi um acontecimento, apesar de ter acontecido em 2008, aconteceu naquele determinado momento. Então, por isso foi uma notícia passando uma informação de um momento atual. Sabendo-se disso, pergunta na letra A. Qual é o fato informado na notícia lida? Qual é o fato aí que fica claro? O que a notícia está informando? Qual a finalidade aí dela? Informar o quê? A notícia principal aqui, que eles querem informar com precisão, é o desaparecimento de quem? Isso, é o desaparecimento dos 8 alpinistas após uma avalanche lá no Monte Alpes, né? Monte Blanc. Então, essa informação aqui, né, é a notícia. Quando fala qual o fato informado da notícia lida, é esse, o desaparecimento dos 8 alpinistas.
Ok? Então, a letra A da número 1, qual o fato informado na notícia? O desaparecimento de 8 alpinistas após uma avalanche na mais alta montanha dos Alpes, o Monte Blanc. Tudo bem? Isso. A B está falando assim: que variedade linguística foi empregada no texto e por quê? Isso, a variedade linguística. Se é uma linguagem informal ou foi utilizada a linguagem culta, formal. Lembrando que trata-se de uma notícia. Ela tem que ser usada o quê? Quando ela é escrita. Isso. Então, a variedade linguística aí que ela foi empregada é a variedade padrão da língua, a formal, a linguagem culta, né? Porque quando você passa essa informação, né, mesmo que seja falada, ela também é escrita, tá? Ela nos jornais impressos, revista, a notícia ela é escrita. Então, mesmo que quando você fale, dê a notícia falada, você precisa escrever corretamente de acordo com a norma padrão da língua, ok? Quando falo em variedade linguística, eu estou falando isso. Qual a linguagem que eu devo usar? Formal, que é a do nosso dia a dia, né? A coloquial, ou a informal? Que no caso aqui, a formal é a língua padrão. Fala, Isabelle. Não. Isso, a linguagem culta é a formal. Informal é a coloquial. Isso. Mas a linguagem a linguagem jornalística, né, do texto notícia, tem que ser a norma padrão, porque além de falada, ela também é escrita, é impressa, né, nos jornais, nas revistas. Então, ela tem que ser correta. Então, isso, a variedade linguística é a isso, padrão, a linguagem padrão que é formal. E a C? Isso aí, muito bem. Aí lá na questão 2, vou ler. A informação apresentada na notícia precisa ser verídica, conforme eu falei. A notícia ela tem que ser o quê? Verdadeira. Você não pode criar, inventar uma notícia, ser mentirosa, né? Senão você perde a credibilidade aí. Com tantos objetivos, evitando-se as especulações. Letra A. Em que pessoa a notícia foi relatada, se é primeira ou terceira? Retire do texto um exemplo que comprove. Foi primeira ou terceira pessoa? Isso. Aham. Isso. É a terceira pessoa, muito bem. E o fato, né? Porque tá pedindo ainda para retirar do texto. É quando ele fala assim: outras 8 ficaram feridas, tá? Então, essa informação, outras 8 ficaram feridas. Aqui, ó, não tem, ó. Essa informação aqui que eu grifei, vocês vão retirar colocando aspas, início aspas e terminando com aspas. Quer dizer que vai comprovar que é o texto em terceira pessoa. Está sendo narrado, né? Ele está narrando uma história, ele não está participando. Ele estava lá no acontecido? Não. Ele só está contando. Por isso é considerado terceira pessoa. Oi? E outra coisa, não está acontecendo com ele, né? Ele está relatando um fato que está ocorrendo. Isso. Só se ele tivesse lá, ó, está acontecendo, estava aqui participando também dessa expedição.
escalando o monte, mas não, ele só está relatando o fato ocorrido. E para finalizarmos aqui, né, a questão da número 2, letra B, pergunta o seguinte: pode-se dizer que os fatos foram apresentados de forma impessoal, sem opinião do redator do texto. Por quê? Lembrando que o texto, né, ele tem que isso, ele vai relatar o fato ocorrido, né? Mas ele não vai colocar sua opinião, ele não vai argumentar nada. Não é um texto de opinião. E sim, ele vai passar a notícia de acordo com ela aconteceu. Ela só vai transmitir o ocorrido para o telespectador, o leitor, né? Ele não vai botar a opinião dele ali. Ah, eu acho. Não, ele só vai relatar. Então, é um fato impessoal, tá? Que o relator ou jornalista apresenta. Ok? Ele não interfere em nada, não opina em nada. Alguma dúvida, pessoal, até aí? Questão 2B? Isabelle, Ian, vocês estão com dúvida? Não? Olha só, vai ficar para a próxima aula as questões 3 a 8. Então, vamos finalizar as atividades aí da atividade 1 da apostila de novembro, tá bom? Vou colocar lá no grupo quais são as atividades. Façam para que na próxima aula possamos fazer a correção, ok?